Olá, tudo bem? Bom, para finalizar os nossos estudos sobre consumo consciente, finalizamos hoje com a parte 6, a sexta aula sobre o assunto. Ah, Estamos terminando a parte de mobilidade urbana e anteriormente a gente falou de dois exemplos, duas cidades, a cidade de Freiburg, na Alemanha, e a cidade de Lyon, na França. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro exemplo nosso, né? A cidade de Saragoça, na Espanha, uma cidade que tive a oportunidade de morar há quase um ano, durante um estudo de pós-doutorado. Então, eu vi muita coisa interessante em relação à mobilidade urbana e meu interesse aqui é compartilhar essa experiência. Então, Saragoça é uma cidade, como eu disse, na Espanha, né, fica mais na região nordeste do país, próximo de Barcelona, Pamplona, e um pouco acima de Madrid, ok? Bom, eu achei bem interessante porque Saragoça tem uma mobilidade urbana, né? Tem as opções de mobilidade urbana para os moradores, os turistas, os visitantes, né? Aqui vocês veem a Gran Via. A Gran Via é uma das principais avenidas da cidade e a gente vê aqui a calçada, né? A calçada rebaixada com a faixa de pedestres. Aqui a via para as ruas, né, para a rua, os carros. Aqui a gente tem o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. E aqui eu não sei se dá para ver, mas temos uma outra faixa e as pessoas caminhando no meio. Tem um grande calçadão. Vai ficar mais fácil a gente ter uma noção pela próxima foto. Vejam só. O que a gente pode pensar aqui em relação à mobilidade urbana? Olha, começando por aqui, temos a calçada, aqui temos a via para o carro, os carros, motos, né? Aqui temos o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Aí agora, numa outra parte aqui, temos as árvores, né? Pensando no meio ambiente, a qualidade de vida, um ar mais puro. Aí, continuando aqui, temos a ciclovia. Então, vemos um ciclista aqui pedalando, né? E aí aqui um banco e as pessoas caminhando num grande calçadão, né? Um grande calçadão e não dá para ver a continuação da figura, mas seguindo agora depois do calçadão aqui, a gente vai encontrar não outra ciclovia, porque não tem, só tem de um lado. Vejam que ela tem dois sentidos, né, a ciclovia, mas olhando a continuação da figura à esquerda, vocês poderiam ver mais árvores, uma outra faixa de VLT, uma outra faixa para carros e motos e uma outra calçada. Tá? Então é uma avenida muito grande em que se privilegiou o espaço de convivência das pessoas com um grande calçadão e a avenida é muito grande, tá? Ela segue por um bom caminho, né, adiante, e buscou-se nessa cidade, pelo menos nessa parte, privilegiar o deslocamento das pessoas, a convivência das pessoas e também a prática de esportes e o transporte coletivo, sendo que o transporte individual tem o transporte individual motorizado, né, ele tem apenas uma via em um sentido e depois uma via em outro sentido, ok? Bom, então além disso, na cidade de Saragoça, eu achei bem interessante, né? Aqui a gente tem uma outra avenida, as pessoas caminhando, muita árvore nas calçadas, e aqui a gente tem uma ciclovia diferente, né? Em que até tem um ressalto aqui, né? Os carros estacionados e aqui as caçambas de lixo. Vejo que tampas com cores diferentes, sinalizando a coleta seletiva, né? Materiais diferentes, papel em uma, plástico em outra, vidros em outra, e não dá para ver na foto, mas do lado dos carros estacionados e das caçambas de lixo é uma via, né, em que os carros e motos passam, ok? Então, uma outra via pensando também na mobilidade, no deslocamento, por exemplo, dos ciclistas. Achei interessante também que em alguns pontos da cidade
há esses containers aqui para as pessoas colocarem as garrafas com óleo de cozinha usado, né? Então veja um carro estacionado e tem aqui uma vaga para o container para as pessoas colocarem, né, azeite doméstico usado para ser reciclado. Outra coisa interessante que a gente vê em vários pontos da cidade são os totens para deposite aqui as suas pilhas usadas, pilhas e baterias, né? Então, esses totens têm em vários pontos da cidade de Saragoça e me chama a atenção, eu tirei até essa foto aqui, aqui a gente vê uma torre de iluminação de um estádio de futebol, que é o estádio é o clube de futebol da cidade, né, o Real Saragoça. Então aqui o estádio La Romareda, e a gente tem o totem não muito distante, a poucos metros do estádio de futebol. Geralmente locais de muita aglomeração de pessoas e dependendo do país, da região, dos locais, focos de violência e focos de depredação do patrimônio público. Mas não é o que a gente encontra aqui na cidade de Saragoça. A gente vê o totem perfeitamente intacto, né? Nem no rabisco, mesmo próximo de um potencial local de aglomeração de pessoas que muitas vezes depredam o patrimônio público, ok? Então é meio que além da questão ambiental com a questão cultural que a gente já comentou. Muito comum também o aproveitamento dos espaços na cidade e a utilização de estacionamentos subterrâneos, como a gente vê aqui na cidade de Saragoça. Então havia os carros passando e aqui tem um hotel próximo, então os carros estacionamento subterrâneo, debaixo das ruas, né? Então, mobilidade urbana e consumo consciente, outros exemplos, então agora de outras cidades, outras regiões, né? Então, diversas cidades têm criado ambientes em que há uma convivência entre diversos modais de transporte. E isso me chamou muita atenção, né? Por exemplo, um caso da cidade de Bordeaux, na França, a gente vê aqui a estação de trem Saint-Jean, né? Então, aqui tem a estação de trem, não sei se dá para ver que tem o VLT. Então, o usuário ele tem as diversas formas de se locomover na cidade, e é isso que é importante destacar. Tem o trem que chega na cidade, aí a pessoa sai aqui e pode pegar o VLT, o veículo leve sob trilhos. Digamos uma versão moderna dos bondes, né? Mas ela também pode, aqui do lado, vir na estação de ônibus e pegar um ônibus para o destino. Veja que tem faixas aqui exclusivas para ônibus. Tem carros também passando. Então há, no mínimo, duas opções de transporte coletivo. Ainda na cidade de Bordeaux, a gente tem aqui também as várias formas de se locomover. Isso aqui é uma ponte, a ponte de pedra, né? Ponte de Pierre, e o rio Garonne. Então a pessoa poderia pegar um barco e ir de uma margem até a outra. Uma outra possibilidade é a pessoa caminhar. Aqui tem uma parte aqui para a pessoa caminhar. Uma outra possibilidade é a ciclovia, como a gente vê o ciclista aqui, que certamente vai pegar a faixa dele, que é a da ciclovia. Uma outra faixa aqui é a dos carros e motos, né? E uma outra faixa é o VLT. Continuando a ponte, não dá para ver na figura, mas aí depois tem uma outra faixa de VLT em outro sentido, uma outra faixa para carros e motos, uma outra ciclovia, uma outra faixa de pedestre. E aí o próprio rio também, né? Agora vocês imaginem uma ponte, a estrutura que tem que ter a ponte para imaginarmos um momento em que passe dois VLTs, tenha carros de um lado e de outro e muitas pessoas caminhando ou bicicletas transitando, né? Então tem que ser uma ponte construída, né? Tem que ter grandes conhecimentos e grandes recursos de engenharia para produzir uma ponte dessa que suporte todo esse peso e toda essa estrutura envolvida. E o interessante é que a pessoa
Quer passar a ponte por meio de carro? Tem a possibilidade. De moto? Tem a possibilidade. Usando o VLT, o transporte coletivo? Tem a possibilidade. Usando a bicicleta? Tem a possibilidade. Ou simplesmente caminhando a pé? Também tem essa possibilidade. Então a ideia é dar as várias formas de possibilidade de locomoção das pessoas na cidade, ok? Bom, isso também acontece em outras cidades, né? Por exemplo, essa foto aqui em Roma. Então, o pessoal caminhando aqui na calçada, o carro passando na via dele e o VLT no outro sentido. Aqui não precisa ser cidades novas, né? Então Roma é uma cidade antiga e Jerusalém, em Israel também, mesmo com os prédios antigos, passando o VLT aqui, as pessoas caminhando. Na cidade de Barcelona, na Espanha, então chamou atenção aqui as ciclovias e o pavimento pintado com cores diferentes do asfalto tradicional, para que as pessoas pudessem visualmente detectar que ali tem uma ciclovia. Aqui o táxi na cor tradicional de Barcelona. Em Saragoça, mas também em diversas outras cidades, a gente encontra o sistema que eu tinha falado antes, né, de aluguel de bicicletas. Então, geralmente a pessoa é moradora da cidade, ela tem um cadastro, né, ela adquire alguns créditos, vai lá, utiliza a bicicleta em um ponto desse, passa tipo um cartão, destrava a bicicleta, ela usa a bicicleta e ela pode ir em outro ponto da cidade, não necessariamente no mesmo, ela pode devolver a bicicleta. No momento que ela devolver, vai dar baixa no sistema, ou seja, dizer que aquela pessoa entregou a bicicleta e abateu os créditos também no uso desse transporte coletivo. Um outro aspecto também bem interessante que eu vi em várias cidades na Europa são os caixas eletrônicos do lado de fora. Isso mesmo, né? As pessoas aqui têm a calçada, as pessoas caminham e aí elas utilizam do lado de fora do banco, elas utilizam o caixa eletrônico. Aqui está uma foto durante a noite, né? Então o caixa eletrônico iluminado, a pessoa vai, chega ali, retira o dinheiro, paga alguma prestação e sai tranquilamente. Para que isso possa ocorrer, precisa ter um certo nível de segurança para os usuários, para o correntista, por exemplo. Tá? Aqui a cidade de Santiago de Compostela, uma cidade famosa pelo turismo, né? Também aqui temos estacionamento subterrâneo e me chamou a atenção aqui porque tem uma praça na parte de cima e o estacionamento é na parte de baixo. Então, aproveitando-se os espaços disponíveis, não necessariamente o espaço da superfície, mas também os espaços espaço do subsolo. Eu já tinha mostrado essa foto, mas é próximo da Torre Eiffel, numa rua próxima, em Paris, um carro elétrico sendo recarregado, ok? Bom, então para a gente finalizar essas discussões sobre consumo consciente, é preciso falar de alguns aspectos importantes. Primeiro que meio ambiente não é moda, né? Meio ambiente veio para ficar, é um desafio que temos de incluir meio ambiente nas atividades estratégicas das empresas. Então, o consumo consciente depende da cultura e educação das pessoas. Por que alguns países, algumas cidades têm, por exemplo, uma mobilidade urbana muito mais avançada do que outras? Né? O aspecto cultural, em que ponto que é? A partir daí, então, a partir dessa questão cultural, todas essas ações humanas são desenvolvidas. Lembrando o nosso modelo. Então, a gente precisa mudar essa parte cultural para que essa parte das ações humanas tenham essas mudanças que a gente deseja. Né? Então, os aspectos culturais vão influenciar nas ações humanas propriamente ditas. Então, para algumas pessoas, empresas, governos, não existem problemas ambientais. As pessoas acreditam que é uma moda, como as roupas da vitrine, que mudam conforme a estação, mas isso decididamente não é verdade.
Meio ambiente é algo que tem que ser encarado de frente, né? Sustentabilidade ambiental e negócios caminham lado a lado, como a gente já comentou na parte de união dos aspectos econômicos e ecológicos. Aparentemente andam de lados opostos, mas também não é verdade. Outra coisa que nós, clientes, nós consumidores, não queremos um produto que seja somente verde. Não é uma ideia só ambiental. Queremos também, consumidor, não compra um produto porque ele é verde, mas porque além disso ele tem outros atributos. Tem funcionalidade, tem desempenho, design, preço, etc. Não vamos comprar um produto só porque ele é ambientalmente responsável, um produto verde, muito bonito, mas queremos que os outros atributos também sejam eficientes. Então, introduzir boas práticas ambientais nas empresas, além de ser uma forma correta de se trabalhar, também ajuda a melhorar a imagem institucional da empresa e de suas marcas. Ajuda a economizar dinheiro, principalmente quando se otimiza o uso das matérias-primas, no caso, no início do planejamento da produção, e quando se reaproveitam os resíduos na parte final. Alguns exemplos, né, a gente pensar que a gente tem um produto, né, uma torneira, que se alguém deixar essa torneira aberta, vai consumir água, talvez por minutos, horas, desperdiçando. Então é um tipo de produto que tem os seus inconvenientes, e esse é o inconveniente. E aí a gente tem um outro que é automático, né? Então, em locais públicos, restaurantes, rodoviárias, aeroportos, é muito interessante que se use esse tipo de torneira do que esse aqui, justamente porque talvez culturalmente as pessoas deixem aberta a torneira e não se importem daquela água ser desperdiçada, ok? Então a gente está chegando no final desses assuntos aí que trabalhamos sobre consumo consciente, né, deixar algumas frases importantes. Albert Einstein dizia que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. Thomas Edison dizia que a oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque ela vem vestida de macacões e se parece com trabalho. Foi uma alfinetada dele dizendo que muitas pessoas não querem fazer as coisas, né, porque isso exige esforço. Nikola Tesla, dos famosos carros, né, que foram o nome da marca em homenagem a ele, dizia que um dos resultados mais gratificantes da evolução intelectual é a abertura contínua de novas e maiores perspectivas. Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, dizia que se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. E isso tem a ver com os produtos convencionais, que é o algo velho e que precisa mudar para produtos verdes, mais ambientalmente responsáveis. Confúcio dizia que você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Finalmente, Walt Disney, com essa frase inspiradora, né, dizia que se você pode sonhar, você pode fazer. Ok? Então chegamos ao final desses 6 encontros, né, essas 6 aulas, essas 6 partes, em que eu tentei um pouco falar sobre o que é o consumo consciente, a importância dele, né? Mais informações, como eu sempre estou falando aí, vocês podem ver no nosso site, só digitar lá no Google, por exemplo, né, o Administração Verde, ou então digitar administraçãoverde.com.br, tem informações no nosso blog, os livros que temos, os nossos artigos. Todos esses vídeos podem ser vistos no YouTube, no nosso canal, colocar lá Administração Verde. Temos as páginas no Facebook, a página da Administração Verde, que é o @Administração Verde, e temos também o @Gestão Ambiental News, ok? E todo esse curso, essas 6 partes, né, esses seis encontros,
Todas as informações, tem muito mais informações no nosso livro Consumo Consciente, porque isso nos diz respeito. Se vocês entrarem no site administraçãoverde.com.br, vocês têm acesso ao sumário do livro e vão ver que lá tem muito mais informações, ok? Então eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção nessas 6 aulas, em que eu fiz um breve apanhado, né, um grande resumo do que é entendido sobre consumo consciente. Há muito mais informações que, devido à questão do tempo, não conseguiria aqui, mas eu espero que tenha ficado talvez o principal sobre o assunto, ok? Muito obrigado e até a próxima.